filho. Deixa quieto, deixa lá por enquanto. Deixa eu terminar de limpar. Tá? Já começou aqui, viu? Já começou. Também. Eu tô com fome, tá bom. Ai, eu também tô com fome. Fala, Everton. Bora comer pizza? Feliz aniversário aí, meu querido. Aniversário seu hoje, né? Show. Bora pedir uma pizza? Sabrina, vamos esperar um tempinho aqui que eu te chamo agora, tá? Eu aceito aí o seu convite. Bora pedir uma pizza? Mais tarde. Beleza. Terminar de chamar o pessoal aqui, fazer os convites. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, mas tá frio. Meu Deus do céu. Everton, januário aí tá frio, velho? Que Ave Maria, se tiver frio em januário é fim do mundo. Não é não? Bota fé. É louco. Senta que lá vem história. Fala, meu velho. Bom demais. Sério, Everton, tá frio, velho, em januário? Hoje, gente, pra quem não sabe aí, januário fica perto ali da beira do inferno. Ave Maria do lugar quente. Vamos lá. Eu imagino, pô, Rio Grande do Sul, velho, deve estar muito frio, muitos. Apesar que tá tendo, tô vendo que tá tendo uma estiada tá tendo uma seca aí, né, velho? Muito forte no sul do país. Vamos lá, deixa eu chamar minha digníssima aqui logo. Ai, será que vai dar certo hoje no Instagram? Gente do céu, frio demais. Deu certo! Deu! Deu certo. Tudo bem? Como é que tá, Sabrina? Beleza? Tô ouvindo você falar do tempo que também tá bastante frio. Sério? Sério, assim, eu adoro frio, então tá bom. Já, senhora, pra quem. Você já veio aqui no norte de Minas? Já, Pra já onde tive aqui? no norte. Você é de qual cidade mesmo, o Montes governador? Claros. Oi? Eu tô em Montes Claros. Ah, já passei por Montes Claros. Ah, mas você já passou, ficou? Não, Só fiquei passar. pouco tempo, só passei. Ah, Senti um pouco de calor e fui embora. tá. O Senta que lá vem a história tá perguntando o que que é frio pra gente. Olha, pra mim, do norte de Minas, velho, Ah, 15 20 graus. graus já é frio. 20 graus é nevando pra mim. É, ó, pra mim, 18 eu tô congelando, assim, né? Ontem a No sensação sul, aqui foi 3. A sensação aqui em Montes Claros foi 3. Você acredita? penso, hein? É preocupante, assim, porque a gente está vivendo um momento de pandemia e o frio, a gente não tem essa imunidade para o frio, né? A gente não está acostumado com frio, ainda mais aí no norte. Então, assim, me deu um pouco de medo esse frio repentino. Agora, o mais legal tá sendo a natureza, né? Como é que ela tá se rebelando ou se mostrando nesse momento de pandemia? Eu tô achando sensacional, assim. O que a As gente fez notícias está sempre. voltando, né? Sim, sim. Hoje eu tava vendo uma ressacada que teve no Rio de Janeiro, que o mar tá chegou na beira e tal. Aí eu brinquei, eu falei assim, velho, a natureza vai expulsar a gente logo, logo. A Está natureza tá toda para voltando expulsar para a a gente. gente. Sim, senhora. Mas eu fui Bem, nem galera, filmar assim, ela podia, né? Tá fazendo o processo de seleção aí dela. eu espero ficar, pelo amor de Deus, gente. Eu também, né? Vamos ver. Gente, olha, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando, para quem vai acompanhar depois. Eu sou o professor Bruno Souto, sou professor de História aqui de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. E esse é meu projeto Educação Sem Fronteiras, onde eu me permito descobrir novas pessoas, conversar com outras pessoas, profissionais da área da educação, para a gente poder estar discutindo em tempo de fim de mundo, para a gente poder ainda discutir um pouco sobre a educação, o futuro da educação, ou o que a educação se apresentou até esse momento, quais são as dificuldades, quais são as nossas estratégias. E hoje eu estou conversando aqui com minha digníssima Sabrina.
Sabrina o quê? Santos. Sabrina Santos, que Mas também é o professora de Instagram história. é Sá Historiando. Sai historiando. Então eu queria que agora ela se apresentasse, por favor, Sabrina, seja bem-vinda. Boa noite, né? Todo mundo aí. Boa noite, Bruno. Prazer conversar com você, né? Meu nome é Sabrina, eu também sou professora de História. Sou professora de História da rede estadual aqui de Minas. Atualmente eu dou aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E eu também estou com um projeto, né? Um pouco, talvez, diferente do seu. Estou fazendo um projeto no meu Instagram que chama Enem no Corona, que é a ideia de trazer para o estudante, principalmente para o estudante de escola pública, maneiras para que ele possa estudar para o Enem, né? Então, assim, é mostrar as ferramentas que ele tem disponível e gratuitas para que ele possa formar aí o seu conhecimento e conseguir chegar até essa prova que hoje, né, é a maior prova aí para se entrar nas universidades, tanto federais quanto universidades privadas. Então, Bruno aí, eu não estou sei falar. fazendo Bruno. Dessas, Deve- não conheço. Se for aluno, vocês me perdoem, gente, que a gente tem aluno assim, né? Então, eu estou desenvolvendo esse projeto junto com todos esses amigos da história aí, estou vendo muita gente, história, Rafael vai falar lá comigo no Ah, que Instagram massa. também. E aí a gente tá nessa. Começamos aí uma nova batalha na educação, agora de uma forma mais tecnológica, aproveitando, né, esse momento aí da educação à distância. Não, perfeito. Olha, e desde já eu agradeço mesmo, tá? Por ter aceitado esse convite aqui. É uma honra. Eu acompanho já o seu trabalho nas redes sociais. E eu acho que tá sendo bem legal. Eu sempre tenho falado isso nas minhas lives. Ó, o pessoal de Rabiscos de História aí. Renato Naiev também, super, super gente boa. Eu tenho falado sempre, Sabrina, que eu tô tendo assim um prazer de ter dado sorte de sempre encontrar pessoas com a mesma mentalidade sobre educação, sabe? Às vezes não é só professor de história que eu converso, é professor de biologia, química, física. Semana que vem, por exemplo, eu vou conversar com um cara louco lá do Amazonas. O cara é louco do Amazonas, de português. O cara é doido. Então, assim, eu tô tendo sempre esse prazer de encontrar pessoas com a mesma mentalidade, sabe? Então, eu agradeço demais por você ter aceitado aí pra gente poder bater esse papo, beleza? Acho que é assim que a gente constrói a educação. Eu também tenho conversado com historiadores de vários lugares aí do Brasil e também de outras áreas. E eu acho que quando a gente está com o pensamento para fazer um trabalho bacana, um trabalho que vai fazer várias pessoas crescerem, acontece essa conexão, né? Então eu também tenho encontrado pessoas assim, que eu falei que tem umas lives quase todas que eu sento aqui, paro para pensar e falo, gente, que energia, que Sim, pessoa sim. maravilhosa. E eu fico até emocionada porque são pessoas que estão se doando, estão se dedicando a um projeto voluntário que não vão ganhar nada em troca, além do meu agradecimento de coração. Assim, eu fico emocionadíssima e é um prazer poder falar com pessoas de diferentes áreas. Eu não sei você, Bruno, mas eu já estou longe um tiquinho desse meio acadêmico de faculdade, de universidade, tem um tempo. Os últimos cursos que eu fiz na área da educação, eu fiz através da educação à distância. Então, assim, eu sentia essa falta, essa troca de energia, né? Apesar da gente ter os colegas da área da escola, que a gente conversa também, mas eu sentia essa falta que muitas vezes a universidade traz para a gente, da gente ampliar os nossos horizontes, e eu estou conquistando isso através do Instagram, então, assim, eu fico Ai, que imensamente feliz. ó, um abraço aí pro História em Casa, também vai estar aí com a gente Ah, no dia 13 de Thiago, junho. O Tiagão tá. E o mais legal é que a gente, antes da pandemia, Sabrina, nós tínhamos assim, nós vimos vários perfis de história e tal. E aí parece que a gente tinha um certo receio de aproximar dessas pessoas, né? Eu achava distante, eu achava que esse cara não ia dar um assunto pra gente. Só que eu tenho visto todos, principalmente na questão de humanas, a galera super receptiva, né? super, assim, eu sou a louca que manda
O WhatsApp pede, ô colega, faz um vídeo para mim lendo um trecho de um livro, participa da live comigo sobre o tema tal. E assim, tirando as pessoas que têm vergonha, porque tem pessoas que são realmente retraídas, né? Não gostam de conversar pela câmera, enfim, todo mundo é super aberto, faz o negócio de qualidade, né? Eu tô vendo aí o História da Ásia também, o nosso amigo Luan. Então, assim, é muita gente bacana. E a pandemia tem, claro, a gente não tem nem como. Tem várias coisas ruins. A gente poderia fazer listas e listas, mas a gente tem que olhar o lado bom, né? Então, assim, eu já tinha esse Instagram meu, tinha um tempo. Eu Sim. comecei publicando coisas relacionadas à minha escola. Então, lá na escola, eu trabalho numa escola pequenininha, mas é uma escola que é resistência, né? Eu vou falar Isso é rapidinho, porque eu bom. falo pra caramba. A minha escola, ela chama Escola Estadual Alberto Delpino, a escola que eu trabalho hoje. E essa escola, ela não está num prédio próprio, ela está num prédio alugado. Porque o prédio da escola, ele teve que ser demolido, porque ele estava em condições, não tinha condições de ter aula lá. Então, Sim. hoje a gente tem, funciona numa escola provisória, totalmente improvisada, onde os alunos, eles sentam nos seus lugares, um do lado do outro, né? E existem salas de aula que não cabem mais do que 20 alunos. E quando chove, é um caos. E é uma Nossa. escola, sim, realmente pequena, mas a qualidade dos alunos, a qualidade dos professores é tão grande que até me emociono de falar. Eu moro a 40 minutos da escola, então eu viajo todos os dias para ir para Sim. essa escola. E eu cheguei lá por um acaso, e quando eu cheguei, eu vi que era um negócio diferente. E aí eu fui ficando, assim, os alunos são abertos a propostas, a gente não tem quadra, a gente não tem auditório, e a gente tem campeonato de Olimpíadas, Que legal. tem quadra, a gente vai para outros lugares, a gente não tem auditório, a gente tem festival de dança. Então, assim, nós nos reinventamos ali dentro dessas circunstâncias que a gente vive a todo momento. E Constantemente, né? eu comecei o Instagram querendo postar isso. Que legal. Postar essa diferença do nosso trabalho ali com aqueles alunos. Fica na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se vocês conhecem, né? É, Barreiro, ele é um pouquinho longe da área central. É um bairro assim, é um bairro bom, um bairro grande, mas não tá na elite, né? Sim, sim. Até porque também nós somos escola pública do estado. Sim. E aí eu comecei a fazer o Instagram para postar esse tipo de coisa. E agora na pandemia, não sei se você dá aula no estado, Não, não, não. não? Hoje é Na só rede, privada. na rede estadual a gente ficou sem aula até o dia 18 de maio, sem nada. E aí, sem ter nada. Aí eu comecei a postar coisas relacionadas à história para que os alunos pudessem ter para onde ir. E aí eu Bacana. pensei, gente, eu vou fazer um projeto relacionado ao Enem, porque os alunos do terceiro ano da rede estadual, eles devem estar desesperados, Com assim. certeza. Não está tendo aula, ficou quase 2 meses sem ter nada. No dia 18 de maio começou um trabalho de teleaulas, Teleaulas, né? Sim, tem acompanhado. e junto uma apostila que a gente chama de PET. Mas nós, professores, estamos totalmente a par desse trabalho. Nós não fomos consultados para nada, entendeu? Sim. Então, assim, o material, eu poderia discutir até a qualidade dele, que é uma qualidade de plágio, mas eu não vou discutir, né? Porque é uma Sim. ferramenta, mas Correto. existem maneiras aí para a gente discutir, enfim. E as teleaulas são muito curtas. Igual semana passada teve 20 minutos de história para o primeiro, Sim. segundo e terceiro ano. O pessoal tem que falar bem. Essa semana teve só história para o terceiro ano. E o primeiro e segundo não teve história, entendeu? Entendi. Então, Entendi. assim, são tantas coisas que muitas vezes inviabilizam o nosso trabalho como professor,
Mas que acaba Então, te motivando, né? desmotiva. A questão, assim, é o aluno que nos motiva realmente, né? Então, por isso que aluno de escola pública ou de qualquer escola, valorize o seu professor, porque ele não está ali por dinheiro, ele está ali com o intuito de que você consiga ser melhor do que ele, te passar uma coisa a mais. Eu quero que os meus alunos vão para o mestrado, doutorado, tenham Sim. carreiras aí excelentes, né? Vocês estão por dentro do novo ensino médio? Eu vou só responder porque já foi a terceira vez que ela mandou. Estamos estudando o novo ensino médio, também não concordo, poderia falar sobre isso aqui, mas na medida do possível eu estou por dentro, porque eu preciso estar, porque existem discussões sobre isso na escola. Mas é um Perfeito. projeto também no qual nós, professores, estamos sendo, sim, perguntados, mas não estamos sendo ouvidos, né? Isso é Então, uma boa crítica nisso. sim, Porque como é que você vai formar um ensino médio, sendo que sim, a ferramenta principal, né, pode é, falar, mas não é ouvida, não é atendida, é complicado mesmo. eu tô falando o tempo todo, a gente faz reunião, mas a gente nem é ouvido, assim, muitas vezes, na maioria das vezes. Uhum. Como são as aulas? Bom, as teleaulas que está havendo do Estado, eu acredito que é isso que ela está perguntando, são aulas assim. É complicado a gente avaliar o trabalho de outro profissional. Ainda Sim. mais dentro de uma zona que não é uma zona de conforto para aquela pessoa, né? Então, assim, eu vejo que os professores que estão ali são professores de qualidade, mas que não estão adaptados a essa ferramenta. Eu nunca, por exemplo, apresentei nada na televisão, eu não sei para que câmera eu tenho que olhar, o que, que eu tenho que fazer, né? E eu vejo que os professores lá, às vezes, estão assim. Então, E meio outra coisa, preparados, né? tem um slide, um negócio muito automatizado, não é uma aula. é, eu acho que a aula está muito automatizada, precisava ter um quadro. Eu gosto de escrever, de explicar a matéria rabiscando, Sim, né? Então, sim. assim, acho que para o professor de matemática isso também está É fazendo essencial, falta, né? né? Sim. Então, é complicado, né? Essa situação aí, se for essas teleaulas que ela perguntou. No meu Sim. Instagram, eu faço aulas através de lives com professores de diferentes lugares aí. Quem topa, inclusive, está convidado, viu, Bruno? Se você quiser Olha, falar sobre um tema dentro da história, eu quero fechou. trazer assim. Gosto de história do Brasil, vou falar sobre história do Brasil. É para o professor de história de qualquer área falar aquele tema que ele gosta, a zona de conforto. Eu não quero mexer ninguém para sair da zona de conforto. Pode ficar na zona de conforto. Beleza. É, e estou trazendo o vídeo e, como você falou, né, você colocou aí fazer uma análise, e isso a gente está mudando as ciências humanas, a gente está tentando aí nos adaptar a uma nova forma de dar aula, uma nova forma de estar perto ali daquele aluno e de pegar a tecnologia que muitas vezes estava tão distante da gente e Sim. trazer para o nosso dia a dia. Então, eu estou tendo que aprender a editar vídeo, eu estou tendo que aprender a fazer live, porque até então não tinha me interessado. Mas deixa eu te E perguntar, Sá, já que você está falando pode. exatamente nisso, você, quando aluna de história, tá? Quando você é ainda acadêmica, e aí, porque aqui onde eu formei é na Unimontes, né? E aqui a gente sempre tem uma briga, porque a grade curricular nossa ela é voltada mais para pesquisa do que para licenciatura, sendo que o meu diploma é para licenciatura. Ah, sim. Então, assim, eu passei minha graduação toda sempre com alguns questionamentos, né? Você, como acadêmica de história, qual que era o seu maior questionamento quanto professor? E quanto aluno? Eu falei assim, professor, eu pensando assim, porra, eu vou sair daqui, o que que eu tenho que levar? E você, quando aluno, como aluno, né, da cadeira de licenciatura, qual era seu maior questionamento da educação? Não, cara, que difícil isso de falar, sabe? Assim, porque quando eu. Não, eu tinha outra cabeça. Era, tinha 20 e poucos anos, eu formei com 23 anos, então Nossa, que novinho mesmo. eu entrei na faculdade de História com 19 anos e formei com 23. Então, a minha mentalidade naquele período, ela era muito diferente do que eu sou hoje, assim. Mas se eu for analisar hoje, lógico, poderia citar inúmeras falhas, mas eu sou muito grata aos professores que eu tive na universidade. Eles eram pessoas, eles eram humanos.
Então, sim. assim, até hoje eu tenho contato com alguns pelo Facebook, e existem as falhas curriculares, né? Eu formei num curso, o meu curso já foi licenciatura e bacharelado, eu formei nos dois ao mesmo tempo. Então, eu via que era uma nova grade curricular, eu formei na UniBH, e eu fui uma nova grade e eu vi os professores se esforçando para fazer essa grade dar certo. Então, assim, analisando hoje como ex-aluna, eu acho que eles se empenharam, tiveram falhas. É lógico que a questão do curso de História, em 4 anos, eu acho um tempo muito curto para fazer um curso de História. Nossa, então, eu concordo Existe plenamente. a gente precisava, para poder sair do curso mais maduro, pelo menos uns 6 anos aí de graduação. Sim, sim. Igual existem falhas, assim, estava vendo a live outro dia do História da Ásia com o Thiago, eu não tive História da Ásia, né, Sim, na nem faculdade. eu, nem eu, nem eu. Mas, de modo geral, na faculdade em si, a gente tinha, sabe, esse grupo de professores que eram pessoas que estavam realmente dispostas a contribuir também com a universidade. Mas quando você ia para os estágios, né? Então você deve, obviamente, você fez estágios e tal, lá dentro da sala de aula, você como estagiária, porque já é uma outra visão. Você, dentro da sala de aula, você já estava sendo professora, obviamente. Que você via, assim? Qual a maior dificuldade que os meninos tinham, principalmente na história? Não de conteúdo, sabe? O que você via? Ah, o professor não consegue transmitir, a estrutura realmente dificulta, o professor já está de saco cheio, os alunos estão um pouco se fudendo. O que você via, assim, de dificuldade? Eu vou falar um pouquinho, Bruno, que quando eu entrei para fazer estágio, eu acho que, na verdade, a gente está como estagiário, é até difícil da gente mensurar esse tipo de coisa, porque a sua figura em sala de aula, ela já muda todo o ambiente, né? Quando chega o estagiário, é uma pessoa diferente. Então, Uhum. aquela estrutura ali dos alunos, se forem alunos um pouco mais maduros, alguns tendem a se comportar mais, outros querem aparecer, fazer piadinha, mas eu já trazia, quando eu fui fazer o estágio, uma bagagem que era diferenciada. Eu fiz estágio na escola pública e eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Eu estudei na rede estadual desde os 7 anos de idade. Então, estudei escola de bairro, escola pequena, e eu via já como que era difícil para os meus professores essa questão da sala de aula, tendo que trabalhar com tanta diversidade, aluno que quer estudar e aluno que não quer estudar, né? Então, quando eu Uhum. fui para o estágio, eu tinha em pensamento essa lembrança que eu vivia essa situação de alunos. Eu era aquela aluna chata que levantava e mandava o menino calar a boca, ia lá na supervisão e reclamava dele que ele não deixava o professor dar aula. Então você era Então, X9. Você era o sim, X9 da sala. era chatinha. Mas eu queria estudar, Sim. entendeu? Eu estava ali para estudar. É complicado, porque eu falo assim que eu vim de uma mentalidade onde a minha mãe teve o ensino médio, meus avós não fizeram, e eu via minha mãe passando por tanta coisa. E eu não queria passar por essas coisas também, então eu vi a educação, eu Sim. enxerguei a educação Sim, como a minha tudo. fonte de salvação, Perfeito, perfeito. entendeu? Então eu sempre tive isso em mente. Entendi. Beleza. Então, vamos entrar aqui então já dentro do tema, porque isso ele Sim, serve, por mais que essa discussão nossa, assim, para quem está assistindo ou quem vai assistir, mas o que eles estão falando faz muito sentido com essa nossa análise. Por quê? Porque, por exemplo, você já era uma pessoa, um aluno esforçado que queria e automaticamente os professores adoravam isso. Eu tenho certeza disso. Os professores sentavam na frente, davam aula para você, botavam você para poder fazer as coisas e tal. Eu, no inverso, eu já era o cara do fundão, que eu não gostava de estudar e os professores muito menos davam importância para essa galera. E eu me apaixonei por história, na verdade eu me apaixonei pelo estudo na graduação de história. ah, E sim, isso assim, eu falo com os meus meninos sempre no primeiro dia de aula, que eu tenho um tesão grande por história porque é maravilhoso. E eu falo que todo curso, ou todo mundo, de qualquer profissão, tem que ter pelo menos um ano de história na sua grade. Um ano de história, sabe?
porque é essencial para qualquer disciplina. Bem, é chegando nisso que eu quero entrar nessa análise. Hoje, vendo a educação de hoje, vendo os alunos de hoje, vendo os professores de hoje, vendo, e eu trabalho muito com essa frase, Sabrina, até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, os alunos século XXI, professores século XX e escola século XIX. Então, assim, nós professores, nós tínhamos, era um trabalho hércules para poder acompanhar os alunos. E a gente sempre falava, a educação do futuro, a tecnologia, parará, a metodologia ativa, só que a gente nunca colocava em prática. Agora, com esse isolamento, nós estamos tendo que se desdobrar, trabalhar triplicado, dobrado, para poder chegar no século XXI de fato. Certo? E aí, a pergunta é, como que você enxerga isso? Como é que você vê essa nossa profissão? Como é que você vê essa educação nova? É com bons olhos? É com maus olhos? Como que você analisa isso aí? Bom, eu analiso com bons olhos, né? Eu acho que a gente acabou que vinha num processo de mudança e a gente teve que acelerar esse processo por conta de tudo que aconteceu. Eu sempre tentei trazer essa questão de metodologias ativas para dentro da escola e existe uma grande resistência quando você fala em metodologias ativas. Muitas vezes, trabalhar dentro da escola, acontece que a questão tradicional, ela prevalece, até os alunos mesmo, sabe, Bruno? Eu sinto que existe uma certa resistência dos alunos quando você coloca ele como ativo no processo ensino-aprendizagem. Os alunos, eles preferem um professor que está ali passando no quadro uma matéria, expliquei, dei um questionário, pronto, fechou. O professor que tenta inovar, ele sofre porque ele tem que mudar primeiro uma mentalidade e trazer essa inovação para uma escola que está muito atrasada, não só em relação aos alunos, mas em relação à sociedade atual. Ainda mais dando aula na escola pública. Se a escola, por si só, você falou que ela está no século XIX aí, a escola pública talvez ela esteja ainda no século XVIII, né? Então a escola pública, ela é muito arcaica. Assim, eu vou dar aula, eu gosto de fazer, sei lá, levar vídeo, fazer slides. E aí, às vezes, eu quero passar um vídeo, aí não tem o cabo, aí não tem o T. Entendeu? Então, a minha realidade ainda é bem atrasada. E quando você muitas vezes chega inovando, assim, causa um desconforto naquela parte tradicional ali. A gente sabe que a escola, né, existem... Para você, toda mudança, ela te tira um pouco da sua zona de conforto. Então, quando você quer fazer essa mudança, você mexe com toda uma estrutura que já está bem desenhada há muitos anos. Então, eu vejo que agora, assim, eu estou tentando enxergar as coisas pelo lado positivo. Acho que agora com a pandemia, com o aluno tendo que ser responsável pelos seus estudos, tendo que ser ativo nessa educação, ativo nessa produção do conhecimento, acho que as coisas tendem a melhorar. Não, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, duas realidades que é importante a gente analisar. Pelo seu discurso e pelo seu engajamento nas redes sociais, ou seja, você quer trazer o Enem para um aluno de rede pública que já está super atrasado. Né? Então, você está querendo oferecer para ele ali uma porta, um estudo que ele não está tendo. Tranquilo. Só que também você acaba de falar a respeito da construção humana daquele ser. Porque a gente precisa construir o humano para que ele consiga entender que ele é um agente ativo, que ele é um ator principal. Só que aí vem uma escola que tem uma direção arcaica, uma coordenação arcaica, uma estrutura que não te oferece. Aí eu pegando outro viés, as redes particulares. Enche o aluno de conhecimento, de conteúdo, de informação, porque quer que passa no vestibular de qualquer jeito, porque são números, é apenas números. Aí eu passei o primeiro em medicina, eu passei tantos em medicina, parará, parará. E que no final das contas, nós esquecemos
esquecemos não, nós até lembramos, a gente só não está tendo condições de trabalhar o humano nesses alunos. Tô certo? Certíssimo, e eu acho que talvez seja o mais difícil, E aí? né? Assim, é complicadíssimo essa questão dessa questão de trabalhar o humano, até eu acho que para mim, por exemplo, né? Sim, A gente tenta o tempo inteiro, querendo ou não, existe até, se a gente for falar, existem teorias que falam que a educação ela tá ali para você formar o ser, nanana. Outras falam que não, que quem educa em casa pai e são mãe. os pais, né? Assim, é complicada essa questão da humanização e eu acho que nesse momento também tá difícil para a gente Porque, lidar com essa questão. Eu hoje, só para Sabrina, não completar, só para tenho. complementar, veja bem, desculpa, mas só para complementar, só para poder pegar a linha de raciocínio. Porque a nossa realidade é muito complexa, porque chega um governo que tira filosofia, tira sociologia, entende? Libera pesquisas, mas as ciências humanas não entram. É exatamente nisso que eu estou querendo que a gente Sim, jogue. Vai lá. é complicado porque as ciências humanas muitas vezes elas são desvalorizadas, né? Ela é desvalorizada. Se a gente vê isso, igual você falou, a questão do governo, a gente vê no próprio governo, quando ele vai avaliar o aluno, ele avalia como? Português e matemática. Né? Então, as áreas que são valorizadas vão ser essas. Quando o aluno pensa em fazer história, em fazer um curso assim ligado às ciências humanas, ele já acha que ele vai passar fome. Então, Ou é, é frustrado porque queria direito. Eu sempre tive isso também em alguns colegas. pois é, então assim, é complicada essa questão, mas são áreas que, ainda mais hoje, a gente precisa e a gente vê que elas estão aí para fazer a diferença. Imagine hoje se a gente não tivesse o estudo da história, como que seria diante dessa confusão toda do mundo aí? Né? A gente tem referências do que aconteceu no passado para a gente poder entender mais ou menos o que a gente está vivendo atualmente. Né? Então, Sim. assim, quando você fala humanização, eu pensei que a gente falta também dentro do meio acadêmico essa questão do humano, do entender o aluno, do ouvir o aluno, né? Eu até que, igual você falou, escola arcaica, eu sou uma privilegiada, minha escola, apesar das limitações, existem pessoas que têm um trabalho mais moderno, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Então, a gente trabalha muito com projeto, enfim. Mas eu sinto que a instituição, né, Uhum. como um todo, ela falta muitas vezes um apoio psicológico para esses alunos, um apoio psicológico para a família, para os professores, né? Eu acho que a humanização, ela muitas vezes eu consigo ver o aluno como ser humano, cheio de complexidades, Sim. envolvido em diferentes circunstâncias, mas o que eu sinto falta muitas vezes é da gente ver o profissional da educação como ser humano, né? Então, assim, Perfeito. isso Perfeito. é a maior falta, assim, é da gente ver que aquele profissional, igual ainda mais nesse tempo de pandemia, né? É muito fácil eu vir aqui criticar uma aula feita pelo celular, uma aula feita pelo Google Classroom, mas eu não vejo que o ser humano por trás daquilo ali está passando pela mesma situação do que toda a sociedade. Nós estamos em pânico, nós estamos temerosos, né? Igual eu e outros profissionais, a gente estava acostumado com essa tecnologia. Então eu tive que aprender, tive que baixar Google Class, Google Meet, enfim, Sim. no celular e aprender a mexer com isso de uma hora para outra. Né? Então, um professor que está acostumado com um quadro, que só tem o quadro, em sala de aula você tem internet? Muitas vezes não. Né? Para você esse isolamento, ele vem como um momento de valorização do professor que ele não tinha? Sim, Você tá ligado que você vai ficar frustrada quando não vier essa valorização? mas você está ligado que eu não fico frustrada porque a educação, igual a gente fala, a gente planta árvores que demoram a dar frutos.
Então, eu já venho dessa consciência. Esse projeto que eu estou fazendo hoje, pode ser que tenha 5 alunos que estejam participando ativamente, que o outro só estão passando pelo projeto. Hoje, eles não vão valorizar, mas daqui a uns 2, 3 anos, eles vão valorizar, entendeu? Isso é uma construção, e é uma construção que vai demorar. Talvez eu não veja o reconhecimento desse momento hoje, mas eu já estou criando consciência para eu não me frustrar com isso. Mas eu não estou te falando de alunos. De alunos é perfeito. Para nós, professores, assim, nós entendemos que numa sala de 30, você nunca vai atingir os 30 da mesma maneira, obviamente, porque cada aluno é de um jeito. Não estou falando relação de alunos. Eu estou falando em relação ao Estado? Não, a relação de tudo. Porque, por exemplo, neste momento que os pais estão ensinando os filhos em casa, estão querendo matar os filhos, aí eles dão os valores para os professores. Aí, professor, puta merda, professor é bom demais. Aí saiu um videozinho esses dias, não teve? Um menininho falando, ô professora. Ligando a professora, né? Chorando. Hein? Ô professora, com mãe eu não aprendo não, professora. Só com a senhora. Existe essa valorização. Na minha cabeça, na minha concepção, é uma valorização extremamente superficial, ou seja, voltou para o físico, essa galera não vai dar importância para o professor. Essa galera, e eu estou falando assim, de todo um sistema, é pai, é Estado, é governo, você vai continuar com o salário defasado, porque acaba congelando o salário do servidor público. Ou seja, a gente se desdobra, a gente... Nossa senhora, a gente está trabalhando o dobro, o triplo, você está sabendo disso. E a gente se agarra, a única esperança que é a valorização daquele 1 aluno, 2 alunos, 5 alunos. Porque a gente entende que pode ser não ser agora, mas daqui 10, 30 anos, talvez aquela pessoa tá lá com a família dela, tá ensinando o filho e vai falar assim, você lembra de um professor que tocou seu coração? Sim, Sabrina, de história. É nesse ponto, mas... Como lidar também com os nossos problemas? Difícil, né? Cara, você está falando como pessoa que trabalha a vida inteira na rede estadual, né? Recebe pagamento todos os meses parcelado. Sim. Eu recebo pagamento parcelado e eu recebi o 13º esse mês, referente a 2019. Então, assim... É triste falar, gente, mas a minha realidade dentro da rede estadual, onde está tendo aulas que eu não fui consultada, com conteúdo que, por exemplo, não é o conteúdo que eu estaria dando em sala agora, pularam o primeiro ano, pulou, já foi lá para o século XV, esqueceu que lá atrás aconteceu vários eventos que levaram ao século XV. Então, assim, eu acho que a gente vai se preparando para esse tipo de coisa, né? A gente vai tentando se preparar para isso. Não é complicado, porque eu já venho dessa situação de desvalorização ao longo do tempo, assim. Você chama o pai e uma mãe para ir para a escola, ele está ali muitas vezes te vendo como inimigo, não como um amigo do filho. Né? Essa escola vai me chamar de novo, entendeu? Assim, que saco, tive que largar o meu trabalho para vir aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que pior do que isso, a gente fala tipo tiririca, né? Pior do que tá no fique ficou, mas eu acho que pior do que isso, desse contexto todo, eu acho que não vai ficar. Entendeu? O pior que pode acontecer é eles valorizarem as teleaulas demais e desvalorizar o professor, o que não está acontecendo, porque eles estão vendo que estudar é muito mais complexo do que eu sentar e ver 20 minutos de aula. Estudar você tem, trocar ideias, é trocar conhecimento, né? Então, assim, eu acho que mais desvalorizado do que nós já somos durante décadas, é difícil. Talvez se vier uma escola sem partido aí para dar aquele ferrão que está faltando, a gente veja, né? Essa desvalorização. É o que pode acontecer, eu ser acusada aí de comunista novamente, ser presa, que não está longe disso. Tá? Não tá. Mas aí, olha, você entrou num ponto extremamente legal agora. Vamos lá. Você está vendo a realidade do mundo. Você está vendo a realidade onde, se você defende os artigos da Constituição Federal, se você defende os artigos da Constituição Federal, você é taxado de comunista.
Se você, aí eu vou te contar uma realidade minha que eu vivi, onde uma coordenadora da escola que eu trabalhava, ela simplesmente falou assim: olha, nós não queremos que você debata direitos humanos em sala de aula. E Uhum. isso que eu era professor de filosofia e sociologia. Sim. Então, veja bem, o mundo que nós estamos vivendo é. Qualquer coisa que você venha com um discurso um pouco mais social, não é nem socialista, um pouco social da questão, sempre taxado de comunista, e aí você vê barbaridades nas redes sociais, você vê barbaridades de pessoas influentes, é terra plana pra lá, é nazismo de esquerda pra cá, eu odeio o povo indígena de um lado, É, comparar uma ação da Polícia Federal com a Noite dos Cristais pra lá, isso pra nós de história, aí eu te pergunto muito simples. Você acha que falhou como professora de história, Sabrina? nu? É complicado, não. Não acho, eu acho que isso é muito mais além de tudo, entendeu? Assim, quem dera se fosse só eu a responsável pela essa construção do pensamento humano, eu não sou a única, né? Então tem a televisão, tem a rede social, enfim, tem inúmeros meios que fazem essa transformação. Eu pegar isso para mim, ó, tô aqui, não pego mesmo. Essa culpa eu não carrego, entendeu? Você tá com É, peso, moça. Você parece estar carregando caixões nas costas. não, essa culpa não é minha, eu não carrego ela. É complicado porque até quando eu comecei o Instagram, eu comecei e eu perguntei para uma série de pessoas assim, me falam que eu sou comunista, cara. Nem sei, assim, eu não tenho nada de comunista. Mas eu queria saber por que que me chamam, minha mãe me chamou de comunista, gente. Minha mãe falou que eu sou comunista. Aí eu arregalei assim, pensei, o que é ser comunista, né? Eu não sou comunista. Não, assim, acredito em parte da teoria, enfim, mas eu Sim, não vou me rotular como comunista. Mas eu quero uma sociedade melhor. Se ser comunista é querer uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, onde todos tenham acesso à educação e à saúde. Se isso agora virou ser comunista, comunista, né? me chama de comunista. Na concepção que eu tenho de comunismo, ela é um pouco diferente disso Sim, que eu sim. busco, entendeu? Mas agora isso virou ser comunista, é o comunismo do século XXI. Acho que a gente tinha que escrever uma tese, já deve existir Já aí, deve, mas sobre o é que uma é ser boa. comunista no Brasil em 2020, né? Perfeito, perfeito. A palavra comunismo, ela está deturpada. A ideia comunista, hoje, você ser comunista tem nada a ver com Karl Marx mais, com Sim, Engels, isso aí é passado. Agora, ser comunista é ser contra X ou contra Y. Ser comunista agora é eu ser contra a divulgação de notícias que não foram apuradas, de notícias falsas e de notícias claramente forjadas para poder defender X ou Y. Isso se tornou o comunismo brasileiro, né? Então a gente tem que escrever uma tese. O que é o novo comunismo brasileiro, né? Porque o comunismo agora ele ganhou uma outra vertente de pensamento. Não é sim. mais a vertente que Marx defendia. Perfeito. Pensou, não? Marx deve estar se revirando no túmulo Com agora, certeza. sem Cara, problema. assim, eu nem sou digna de ser chamada de comunismo. Eu não tenho. O que eu tenho de mentalidade de organização social, sabe, é muito menor do que a ideia é muito mais ampla. Então, assim, quem se rotula X ou Y, beleza, eu não me sinto digna. Porque eu acho que a minha ideia ainda ela é tão limitada e ela tem tanto a ser expandida Sim. que E aí, mas aí, Sabrina, a gente percebe o seguinte, nessa realidade nossa, o achismo ele tem vencido, né? ah, O achismo ele tem sido superior do que a estudo ciência, né? científico, do que a ciência. E aí eu te pergunto o seguinte, voltando para a análise sociocultural das ciências humanas, a importância de uma filosofia que é tão, sabe, que numa situação dessa eu vou pegar lá, filosofia ela entra no currículo nosso,
que até então era só elite, ela entra lá em 1930 e em 1960 ela é retirada da grade curricular novamente. O que que traz de peso uma filosofia, uma sociologia, uma história, sabe? O que que é o peso das ciências humanas para alterar essa nossa realidade? É um peso grande, né? Assim, as ciências humanas, quando você me mandou o tema ontem, você deve ter percebido um pouco, eu fiquei, meu O Deus, que que eu como assim falo? eu vou analisar ciências humanas? Eu fiquei louca aqui, porque é muito complexo. Falei assim, eu vou começar a pesquisar alguma coisa, porque eu não quero chegar lá e passar de boba, passar vergonha na frente de todo mundo, né? Então, assim, as ciências humanas, eu pesquisei o conceito e dentro disso eu vou explicar o que você falou aí. As ciências humanas são um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo o estudo do homem como ser social, também chamadas de humanidades. Elas reúnem conhecimentos organizados sobre a criativa humana e do conhecimento, né? Então, assim, as ciências humanas, além disso tudo, ela está aqui para analisar a participação do homem em sociedade, como que o homem ele modifica essa sociedade, né? E não tem como eu fazer um discurso de mudança da sociedade, de mudança social, de transformação do homem, sem eu pensar nos filósofos antigos, nos sociólogos que trouxeram a base teórica para o nosso conhecimento, né? Então, Perfeito. assim, toda vez que eu quero usar a educação como uma forma de alienar as pessoas, de não deixar as pessoas construírem o seu conhecimento. Toda vez que eu quero passar um conhecimento pronto e um conhecimento massificador ali, eu vou fazer o quê? Vou retirar as áreas que levam ao pensamento crítico. Eu vou retirar a filosofia, eu vou retirar a sociologia, eu vou pegar a história e vou limitar ela a contar os fatos e as datas, né? Então, assim, é contra isso tudo que nós lutamos, né? A gente está passando por um outro processo da história nesse momento e a gente ainda está lutando contra antigos resquícios, igual você citou bem, os resquícios que foram da censura da ditadura militar estão presentes ainda hoje no nosso meio. E a gente está vivendo uma outra espécie de ditadura nesse período. Eu acho que quando a gente for parar para analisar, é complicado, porque nós, como historiadores, a gente está vivendo esse período e vivendo angústias ali, né? É muito mais confortável para a gente analisar aquilo que já passou. Eu, Sim, pelo menos, claro. como historiadora, né? Eu falo, gente, estudar a ditadura militar era bem melhor do que agora estar passando por uma. Não estamos em ditadura militar, gente, mas estamos passando por um processo difícil. Vou Sim. falar assim para não gerar polêmica. Do que passar por esse processo difícil, onde eu tenho visto resquícios de censura, eu tenho visto aí, igual você falou a questão da ciência, a ciência sendo menosprezada com não sei quantos mil casos de pessoas morrendo. E isso, se nós, como Construção do monstro comunismo novamente, né? a construção de um monstro comunista, né? Que já vem lá, se a gente for pensar, desde Getúlio. Sabrina, deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu te respondo do PET aí. Me manda no direct que eu respondo, tá, Yasmin? Então, assim, é complicado esse momento, mas eu acho que a maior parte de nós, historiadores, filósofos, sociólogos, a gente está aí tentando trazer a realidade do que as nossas ciências buscam, do que a ciência humana busca, e a maior parte de nós, digo isso porque existem historiadores que estão defendendo essa construção toda aí, dessa bagunça, e sobre essas pessoas é difícil até as defender. Mas eu, como pessoa aí, classe média baixa, pobre, está passando por isso tudo, que vê na educação como a única forma de resistência, a única forma de mudar essa realidade, é difícil trazer para cima dos nossos ombros essa questão, que eu sou responsável por toda uma mentalidade, né? Quem dera fôssemos. Se fosse só a gente, talvez o mundo seria melhor. Mas seria mais Mas fácil, não é né? assim.
Seria mais fácil de lidar, né? Então, assim, existem várias coisas que vão formar a mentalidade humana. É lógico que no centro de tudo a gente tem a filosofia, a sociologia, a história, a comunicação, né? Mas, mais do que isso tudo, a gente costuma dizer que tem um filósofo que fala, né? O homem, ele é fruto do seu tempo. Olha que perigoso ser fruto do seu tempo nessa época, né? Nossa, Que demais. tempos tenebrosos, né? Que nós estamos vivendo aí. Então, assim, a gente tem que continuar nessa batalha de levar a filosofia, a sociologia, a história da maneira em que nós pensamos ser a melhor e resistindo contra essas vertentes censuras que vêm sendo feitas aí, né? Enquanto eu posso falar isso daqui, que bom, né? Que bom que eu posso aqui falar isso tudo. Que bom que eu já fiz uma live aí sobre a ditadura militar falando do AI-5. Que bom que eu posso hoje ainda analisar o que é o AI-5. E que bom que eu posso discordar de você, né? Eu acho que o nosso principal medo, né? Existem pessoas que vão ter uma imagem diferente da minha, mas que bom que elas têm essa imagem diferente, que nós podemos dialogar e trocar essas diferenças. As ciências humanas, se ela ficar reduzida ao achismo, se ela ficar compreendida às teorias que só agradam ao Estado, ela vai perder toda a sua complexidade, né? É muito complexo falar em ciências humanas, falar em história, falar em geografia política, falar em sociologia, enfim. É muito mais fácil, às vezes, eu me limitar à questão das exatas, porque exatas é exatas, né? Não importa se você é de direita, de esquerda, se você é do centro. Um mais um é Dificilmente vai ter dois. revisionismo, né? Como está tendo agora. Sim. Oi, não ouvi. Dificilmente vai ter um revisionismo, né? Como está tendo na nossa área, está tendo revisionismo. Tem essa revisão Existe esse revisionismo aí, mas ele é mais complexo de ser apontado por ter ali uma ciência mais fácil de visualizar. Quando a gente fala que história é uma ciência, muitas vezes as pessoas e os alunos eles se surpreendem. Sim, gente, a história é uma ciência. E eu, como historiadora, eu não posso escrever sobre um tema se eu não tiver fonte de pesquisa, se eu não tiver aparato de teorias, de uma referencial teórico, né? Para tudo que eu falei aqui. Sim. Que eu falei aqui com você na live hoje. Se eu não pegar esse referencial teórico, essas teorias, e pôr isso no papel, ela não vale de nada. A história, a sociologia, a filosofia são ciências. E são ciências que precisam de ter teorias. Então, tudo que a gente está falando aqui é baseado em historiadores, é baseado em fatos, né? Igual eu estou falando, revisionismo não, negacionismo. Negacionismo, sim. Eu não posso negar todos os historiadores, todos os filósofos que eu estudei e vim aqui falar somente aquilo que eu acho. Que aí a ciência se torna uma coisa superficial. Eu não posso achar que a cloroquina salva. Eu tenho que ter certeza que ela salva. Quando eu coloco isso em questão científica, talvez seja mais fácil de eu aceitar. Né? Ninguém vai tomar veneno sabendo que mata de propósito se não quer morrer. Mas na história é diferente. Muitas vezes as pessoas tomam veneno, não sabem que mata, né? Sim. E continua ali tomando. Então, assim, muito cuidado também com essa negação da história, esse revisionismo que muitas vezes é vazio, não é baseado em nada, né? Sempre se questione em cima de quais teóricos essas pessoas se basearam. Qual que é a vivência dessa pessoa para falar? Porque o historiador, ele não é neutro. O historiador, ele está inserido na sociedade e a história que eu vou escrever, lógico que ela vai ser uma história dos excluídos, uma história diferente, né? De uma história portuguesa. Não existe parcialidade na escrita da história. Não. A história que eu vou escrever, ela vai estar ligada nas relações humanas, né? Nas diferentes relações, mas nas relações que eu tive, que eu construí. Eu não posso, eu nunca vou contar a história com o olhar da elite, porque eu não sou elite.
né? Então, assim, quando a gente fala em ciências, a gente tem que pensar nisso tudo. Para qual público eu estou escrevendo? Para qual público eu tô falando? E eu faço parte de qual público? Quanto historiadora, né? Então, assim, o historiador, muitas vezes ele é menosprezado, porque justamente muitos de nós quer trazer, acho que a maior parte dos historiadores quer trazer essa história, essa voz dos excluídos para todo mundo aí. E acontece um menosprezo justamente porque a maior parte dos historiadores, que eu conheço pelo menos, não está inserido no campo da elite. E aí é complicado isso, né? É ruim você gritar de baixo, né? Oi? É ruim você ter que gritar de baixo o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Então, essa questão da negação, do revisionismo histórico, talvez também tenha atrelado a isso. Talvez se nós tivéssemos, como governantes, pessoas que valorizassem a história, a filosofia, a sociologia, as artes, a cultura, o pensamento seria diferente, né? Talvez não, com certeza. O pensamento humano ele seria diferente nesse período, né? Essas áreas aí ligadas às ciências humanas, essas teorias, elas precisam ser mais valorizadas. E talvez, Bruno, a nossa geração não vai ver isso, não. Então, se prepare, me preparo para não ver isso. Porque faz parte. Mas enquanto estamos vivos, nós vamos ali tentando sempre com sopro de fé e esperança. Sabrina, o tempo acabou, velho. Olha que legal, acabou. Nós estamos chegando aqui aos 57 minutos. Caramba. Não, entendeu? Velho, mas o papo fluiu muito, muito legal. Eu não vi o tempo passando. Eu juro pra você, eu não vi o tempo passando. Foi muito legal. E a galera que tá assistindo aí, parece que eu e Sabrina nós nos conhecemos há muito tempo. Não, é o primeiro contato que eu tô tendo aqui, viu, gente? É o primeiro contato nosso. Sabrina, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Desculpa, eu falei demais. É porque falar da nossa profissão, falar de educação, falar de exclusão social, né? É muito difícil você se limitar. São assuntos que a gente vivencia com o ser humano, e ainda mais nesse momento tão difícil, assim, né? Esse momento tão complexo da sociedade. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu não consigo narrar o ano de 2020 hoje. Para eu poder parar como historiador e escrever a história do ano de 2020, eu vou precisar me distanciar um pouco dela. Porque nesse momento eu não tenho condições de detalhar tudo que estamos vivendo. É um momento que todas as áreas estão sofrendo um chacoalho, né? Igual quando talvez eu tenha sido injusta a falar que só nós, as ciências humanas, estamos sofrendo, não. Eu sei que não é só a gente, né? Eu imagino que um médico, quando tem o seu diagnóstico e o seu medicamento aí questionado, que ele também deve estar lá querendo matar as pessoas que estão questionando a ciência. Então, Bruno, muito obrigada por esse espaço, por poder estar passando um pouco dessa vivência pessoal, né? Mais baseada em teóricos que a gente lê. Então, assim, eu estou aqui como historiadora, baseada em alguns teóricos, mas não deixo de falar o que eu vivo como ser humano, como pessoa que está aí no meio desse turbilhão, né? Olha, obrigado de coração. E você não precisa destrinchar muito 2020, você pode resumir. Deu merda, acabou, você acabou de resumir 2020, tranquilo. Mas vamos falar, foi o momento em que deu merda, mas que os historiadores foram para o Instagram para contar a história. Perfeito, ótimo. Temos sempre um lado positivo das coisas. Vamos tentar. Eu estou tendo contato com tanta gente bacana da história e através do Instagram, e tem tanta gente com páginas incríveis. Thiago acabou de falar de Revolução Francesa agora na página dele. Então, assim, tem merda, sim, mas estamos tentando limpar. Perfeito. E quero, viu? Vou começar com você no privado, porque eu quero participar de uma aula com você no seu Instagram. Galera que acompanhou, falta poucos segundos. Olha, um beijo para todos. Obrigado. Vai estar no IGTV, vocês podem acompanhar. Siga a nossa digníssima. Falta 25 segundos. Sá, muito obrigado. Muito obrigado, querida. Tá? Valeu para todos e deixa eu ver, amanhã não tem Instagram, semana que vem acompanhe que vai ser sensacional, Educação Sem Fronteiras. Segunda-feira eu tenho live, vou falar de Idade Média.
Fechou, fechou. Tá bom? Eu vou participar. Segunda-feira, 5 horas aí, a gente vai falar de Idade Média. 5 segundos. Beijo. Valeu, galera. Beijo. Tchau.